Então, boa tarde para todo mundo. Vamos começar a nossa aula de hoje. Essa aula de hoje é de hérnias inguinais, complementando as nossas aulas da hérnia da parede abdominal. Semana que vem começamos com o abdômen agudo. Então, hoje vamos então falar sobre as hérnias inguinais. O importante da nossa aula é identificar os tipos de hérnia, como examinar e definir a necessidade de exames complementares, como manejar o paciente com hérnia inguinal e avaliar as complicações, tanto da hérnia quanto dos procedimentos cirúrgicos. Hérnia define-se como a saída de um órgão ou de uso de uma estrutura por uma cavidade. Essa cavidade pode ser pré-existente, ou seja, congênita, ou adquirida por fragilidade, por exemplo, limitando a cavidade no qual se encontra, ou seja, passando de uma cavidade para uma nova cavidade ou para o meio externo. Então, aqui, nós vamos falar hoje sobre hérnia, região inguinal. Então, vocês estão vendo aqui o homem em pé, o canal inguinal, a estrutura passando pelo canal inguinal, causando um abaulamento na região. Então, isso é uma hérnia. A estrutura saiu de uma cavidade pré-existente, ou seja, de dentro da cavidade abdominal, através de um orifício do canal inguinal. Esse orifício pode ser congênito ou pode ser adquirido. Então, mostrando aqui, a hérnia acontece porque nós ficamos em pé e algumas estruturas da cavidade abdominal perfuram essa parede, formando pontos frágeis. Os dois pontos frágeis causados por essa perfuração das estruturas é formado pela migração do testículo e pelos vasos femorais abaixo do canal inguinal. Então, vamos lá. Nas diferenciações renais, pronéfro, promesonéfro, prometanéfro, existe a formação do testículo no reto peritônio, no polo inferior do rim. Ele vem migrando pelo reto peritônio, perfurando a parede do abdômen, formando o orifício inguinal interno, passa pelo canal, formando o orifício inguinal externo, posteriormente se localizando na bolsa escrotal. Então, essa migração do testículo pelo canal inguinal forma um ponto frágil, onde pode haver a exteriorização. Então, aqui nós vemos o nosso canal inguinal. Então, aqui nós temos o ligamento inguinal, que nada mais é que uma deflexão da aponeurose do músculo oblíquo externo. Vamos falar um pouquinho da anatomia. Aqui está o ligamento inguinal. O ligamento inguinal vem da espinha ilíaca antero-superior até a tuberosidade do pubis. Então, essa deflexão a gente chama de ligamento inguinal. Aqui vocês estão vendo o canal inguinal, o músculo cremaster e o testículo. Então, aqui está o nosso canal inguinal. Aqui mostrando um outro ponto frágil, que é os vasos femorais, eles passam abaixo do ligamento inguinal. Então, a gente tem, além da hérnia inguinal, nós temos a hérnia femoral. Então, a hérnia femoral aparece abaixo do ligamento inguinal. Mostrando mais uma vez uma outra visão, os músculos laterais do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Aqui o funículo espermático, formando um canal, que é o canal inguinal, a migração por dentro, testículo na bolsa escrotal. Aqui a aorta ilíaca comum direita e esquerda,
bifurcando em helica interna e helica externa, a helica externa passa abaixo do ligamento inguinal e se transforma na artéria femoral, indo para a raiz da coxa. Mais uma vez, mostrando o esquema onde seria o orifício externo do ligamento do canal inguinal, o orifício interno do canal inguinal. Então, aqui está o nosso canal inguinal. Então, essa imagem é importante, esse desenho aqui é bem importante para relembrarmos da anatomia do canal inguinal. Então, aqui, o que nós estamos vendo? Você lembra que a gente tem uma musculatura lateral do abdômen formado pelos músculos oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso. Vocês matarem saudade lá do professor Emílio. Há uma migração, então, há uma perfuração dessa parede. A perfuração dessa parede é o orifício inguinal interno. A migração do testículo que perfurou essa parede traz fibras do músculo oblíquo externo e oblíquo interno e forma o músculo cremaster. Olha só. Ele torna a fechar ou a perfurar a parede, formando orifício interno e cai no canal inguinal. Então, aqui nós vamos olhar o nosso ligamento. O ligamento inguinal está aqui. E aqui o músculo cremaster. Então, quero que vocês vejam aqui. O músculo cremaster está aqui. Músculo cremaster. Dentro do músculo cremaster, aonde ou passou o testículo, nós temos a artéria testicular, as veias testiculares ou espermáticas e o ducto deferente. Então, são as estruturas que estão dentro do músculo cremaster. Lateralmente, nós temos o tendão conjunto, que é formado pela confluência da parte tendínea e muscular da musculatura lateral do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno, e o transverso, formando o tendão conjunto. E a parede posterior é formada pela fáscia transversalis. Então, comecem a observar isso. Então, eu tenho um canal, que se chama canal inguinal, que é formado pela migração do testículo. O teto do canal inguinal é formado pela aponeurose do músculo oblíquo externo. O chão do canal inguinal é formado pela fáscia transversalis, aqui, que é a fáscia posterior ao músculo transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo da parede lateral do abdômen. Medial, eu tenho tendão conjunto, que é formado basicamente pelos músculos oblíquo externo e oblíquo interno, e lateral, eu tenho ligamento inguinal. Eu vou sempre falar assim, que fica mais fácil a gente entender o canal inguinal como teto, sendo a aponeurose do oblíquo externo, o assoalho, a fáscia transversalis, a parede lateral, o ligamento inguinal, e a parede medial, o tendão conjunto. Mas se vocês olharem bem a anatomia, ela é torcida. Então, se vocês verem no Schwartz, eles chamam, ou Seibeston, eles vão chamar a parede lateral como a aponeurose do oblíquo externo, porque ela é mais lateralizada. Vocês veem que o desenho obedece exatamente à anatomia real. Mas, para ficar mais fácil a gente entender, vamos entender isso como teto, que não muda muito o nosso pensamento. Ele é a primeira estrutura que eu vou abrir para acessar o canal inguinal. Estou mostrando aqui. Não vamos falar de epônimo, tá? Então, aqui, os músculos oblíquo externo, oblíquo interno. Aqui o músculo cremaster, passando por dentro do canal inguinal, o músculo cremaster aqui, indo para o testículo, para a bolsa escrotal. Lateral, ligamento inguinal, que é uma deflexão do oblíquo externo. Olha o oblíquo externo aqui como teto do canal inguinal. Então, eu abri o teto do canal inguinal. E aqui vocês vêm vendo o oblíquo externo aberto
e uma deflexão da aponeurose do oblíquo externo, que é o ligamento inguinal. Mais uma vez, eu quero mostrar aqui o assoalho. Aqui eu tenho a artéria epigástrica inferior, aqui o tendão conjunto e aqui o ligamento inguinal, formando um triângulo que é chamado de triângulo de Hasselbalch, que é um ponto frágil da parede posterior. Então, vamos entendendo mais um pouquinho, vamos voltar aqui na nossa anatomia. Então, quais são? Eu falei 2 pontos frágeis iniciais do meu canal inguinal. O primeiro, formado pela migração do testículo pela parede, formando um ponto frágil no orifício interno. Segundo, passando por baixo do ligamento inguinal, eu tenho os vasos femorais. E mais um ponto frágil, que é o assoalho, que é a parede posterior do meu canal inguinal. Ela tem contato direto com as vísceras do abdômen. Então, o aumento da pressão do abdômen empurra essa fáscia transversalis e ela pode romper. A fáscia transversalis, olha só, fica bem aqui. E eu tenho um limite. Olha, os vasos epigástricos inferiores, aqui, o ligamento inguinal e o tendão conjunto, formando um triângulo. Esse triângulo tem um nome, chamado trígono de Hasselbalch, o triângulo de Hasselbalch. Aqui, como é que se escreve? Mostrando, então, vasos epigástricos, ligamento inguinal e aqui o tendão conjunto. Então, a nossa anatomia aqui está bem clara já para a gente entender. Aqui, ó, os vasos epigástricos, aqui o orifício interno e aqui o trígono de Hasselbalch, vasos epigástricos, ligamento inguinal e tendão conjunto. Então, vamos olhar mais uma vez esses pontos frágeis, que é o ponto importante da nossa anatomia. Lembra bem, a anatomia é importante para o conhecimento da técnica cirúrgica. Quem vai fazer... Na verdade, essa anatomia é mais importante para quem vai realizar cirurgião. Vai ser cirurgião. Mas quando vocês forem fazer prova de residência, provas de avaliação de medicina, essa anatomia é muito cobrada na prova do médico generalista. Então, aqui nós estamos vendo a abertura do canal inguinal, ele abriu a pele, abriu o subcutâneo e mostra para vocês o tendão conjunto. Olha o tendão conjunto aqui. Desculpa. Mostrando a aponeurose do oblíquo externo. Daquela aqui. Ó. Olha a aponeurose do oblíquo externo aqui. Ó. Tá? Então, mostrando, esse aqui é o canal inguinal. O canal inguinal está aqui dentro. Olha o cremaster passando aqui, indo para cá. Olha um pedacinho dele aqui. Olha ele aqui, ó, o cremaster aqui em volta. Então, ele está aqui. Ó. Então, a gente abrindo o oblíquo externo, eu acesso o meu canal inguinal. Então, mostrando para você mais uma vez. Ó, abriu o oblíquo externo. Abriu o oblíquo externo. Abriu o oblíquo externo. Abrindo o oblíquo externo, aparece aqui, ó, lateral, ligamento inguinal, medial, tendão conjunto. Aqui, o cordão espermático, olha ele aqui, ó. Ou funículo espermático, é a mesma coisa. Epigástrico inferior, tendão conjunto e ligamento inguinal, que é o outro ponto frágil. O outro ponto frágil que eu passei, ó, ligamento inguinal aqui, abaixo do ligamento inguinal mergulha a artéria e a veia femoral, formando outro ponto frágil, que é o anel femoral. Vamos olhar agora de um outro ponto de vista. Então, nós descobrimos vários pontos frágeis. O primeiro, a migração do testículo
perfura a parede e vai se inserir lá na bolsa escrotal. Quando ele se insere, ele faz fibras do peritônio que vai até a túnica vaginal da bolsa escrotal, formando o conduto peritônio vaginal. Na medida que a pessoa nasce, esse conduto peritônio vaginal tende a obliterar e fechar. Se ele fica aberto, ele pode permitir a descida da estrutura abdominal para a bolsa escrotal. Então, é uma hérnia congênita. A hérnia que passa por dentro do meu cordão espermático é uma hérnia congênita, é uma hérnia indireta, porque ela entra indiretamente no canal inguinal. A hérnia causada pela fragilidade da fáscia transversalis, quer dizer, eu fiz um esforço, essa fáscia transversalis abre e permite que a estrutura abdominal entre diretamente no canal inguinal, é uma hérnia direta, portanto, uma hérnia adquirida. E eu tenho aqui um outro ponto frágil abaixo do ligamento inguinal, que são os vasos femorais, aonde eu tenho a hérnia femoral. Agora nós vamos olhar um novo ponto de vista. Nós vamos olhar de dentro da cavidade. Então, quando eu olho, sou uma alça intestinal e estou olhando para a parede abdominal. Então, essa visão é importante, que é a visão da cirurgia laparoscópica. Então, eu estou olhando para a parede abdominal. Quando eu olho para a parede abdominal, eu vejo algumas reentrâncias, tá? Alguns acidentes anatômicos que vão fazer abaulamento naquela parede. Eu consigo enxergar isso olhando por dentro da parede, da cavidade abdominal para a parede abdominal. Então, eu tenho o ligamento redondo, aonde passa a veia umbilical, que vai em direção ao fígado, é medial supraumbilical, medial infraumbilical, eu tenho o úraco, lateral, eu tenho as artérias umbilicais obliteradas, que vão lá para a ilíaca interna, e mais lateral, eu tenho os vasos epigástricos inferiores, que a gente viu no triângulo de Hasselbalch. Então, essas estruturas eu consigo ver. Então, são pontos frágeis. Então, eu olho essa estrutura e eu consigo enxergar esses orifícios. Esses são pontos de reparos importantes para a cirurgia laparoscópica. Então, aqui você vê a parede abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso. Aqui o orifício interno, do lado de cá é a cavidade abdominal. Entrou as estruturas, ó, o funículo espermático aqui, indo para a bolsa escrotal. Mais uma vez, olhando para a parede, aqui ó, o ligamento inguinal aparecendo aqui, e abaixo do ligamento inguinal, os vasos femorais formando o orifício femoral, que é um ponto de fragilidade. Aqui o triângulo de Hasselbalch, vasos epigástricos inferiores, tendão conjunto, ligamento inguinal. Estou mostrando as estruturas para você. Aqui, mais uma vez, eu sou uma alça intestinal, nós somos uma alça intestinal olhando para a parede. Aqui o úraco, que é o polo cefálico da bexiga obliterada. Aqui, a artéria umbilical obliterada, que está indo para a artéria ilíaca interna. E aqui os vasos epigástricos. Vocês lembram do triângulo de Hasselbalch? Ele vai passar medial aos vasos epigástricos. Então, esse ponto aqui, essa fosseta que a gente chama média, porque ele faz uma reentrância, é da hérnia direta. A fosseta externa, lateral aos vasos epigástricos, é da hérnia indireta, aqui o orifício interno. E a fosseta interna é o pubis, e não há hérnia nessa situação.
Mostrando para vocês. Você tem inguinal médio, você tem... Oi? Pode repetir a hérnia indireta? Então, vamos lá. Vamos ver um próximo desenho aqui, que fica mais claro para a gente ver. Vamos voltar aqui. Vou voltar esse desenho. Olha só, vai ficar bem mais claro para a gente ver. Olha aqui a parede posterior. Estão vendo aqui? Ó? Isso aqui é o orifício. Eu abri, está aberto o canal inguinal. Eu abri a aponeurose do oblíquo externo. Abri a aponeurose do oblíquo externo. Então, eu dou de cara com o funículo espermático, ó, ou cordão espermático. Está aqui. Dentro dele, houve a migração do testículo. Então, aquele conduto peritônio vaginal passa aqui dentro. Então, a hérnia que passa dentro do funículo espermático é a hérnia indireta. Não há dúvida disso. Ela passa no cordão espermático por dentro pelo orifício inguinal interno. Então, essa é uma hérnia indireta. Ela passa aqui, ó. Por fora dos vasos epigástricos. Qual é o vaso epigástrico aqui? Por fora, lateral aos vasos epigástricos. E agora a hérnia direta. A hérnia direta, que é a hérnia verdadeira, ela entra por uma fragilidade da parede posterior. Qual é a parede posterior? É essa aqui, ó. Aqui embaixo. Isso branquinho aqui todo, aqui embaixo. Aqui está mostrando uma hérnia direta. Ela passa medial aos vasos epigástricos. Num triângulo que a gente chama de triângulo de Hasselbalch, formado pelos vasos epigástricos, ligamento inguinal, que o epônimo é pulpar, e o tendão conjunto. Olha só, forma um triângulo aqui. Esse triângulo é conhecido como trígono de Hasselbalch, que é o ponto frágil, aonde está a face transversalis. Então, a hérnia indireta é uma hérnia congênita. Ela entra pela persistência do conduto peritônio vaginal. E a hérnia direta é uma hérnia adquirida. Ela entra pela fragilidade da face transversalis no triângulo de Hasselbalch. Foi? Melhorou? Obrigada. Então, vamos voltar aqui. Ó. Agora é a mesma visão. Só que, em vez de a gente estar olhando por cima, abrindo a pele e abrindo o canal inguinal, eu estou olhando pelas entradas, pelos orifícios. Então, o orifício interno aqui, ó, lateral aos vasos epigástricos, passa pela fosseta lateral, é a hérnia indireta. Medial aos vasos epigástricos, aqui é a face transversalis, que é o ligamento inguinal. Aqui é o ponto frágil onde vai lesar. Aqui é a hérnia direta. E entre a artéria umbilical obterada e o úraco é a fosseta interna. Isso aqui é osso, então não passa nada, porque o púbis que está aqui. Se tem um osso, eu não consigo herniar nada ali, que não consegue furar o osso. Mais uma vez mostrando, aqui, ó, bexiga, úraco, artéria umbilical obliterada e os vasos epigástricos. E aqui mostrando as fossetas. Fosseta lateral, fosseta medial e a fosseta interna. Fosseta lateral, hérnia indireta, aqui estão os vasos epigástricos. Fosseta medial, hérnia direta. E fosseta interna não tem hérnia. Então, olha, a hérnia indireta. Vamos voltar agora para a gente sedimentar isso. Já lembramos um pouquinho da anatomia, as estruturas mais importantes, e agora vamos ver a migração. Olha uma hérnia aqui. Ó. Então, o que acontece? O testículo migrou e formou o conduto peritônio vaginal. Olha só, até o testículo fechar aqui. Então, ele furou o orifício interno, furou o orifício externo e caiu na bolsa escrotal. Quando ele faz esse caminho, o conduto peritônio vaginal vai se obliterando todo.
Se ele fica todo aberto, ó, aqui ele está fechadinho. Aqui ele está todo aberto. Ele permite que uma alça penetre e vá até a bolsa escrotal. Essa é uma hérnia inguinal indireta completa. Por que é indireta? Porque não existe uma fragilidade propriamente dita. Eu apenas permiti que a alça entrasse e não fechei a porta, porque o conduto peritônio vaginal ficou aberto. Por isso que a alça entrou. Então, ela entra indireta, um defeito congênito, indireta. Conduto peritônio vaginal. O conduto peritônio vaginal pode ficar aberto todo o trajeto do canal inguinal e ficar aberto, fechado aqui, e aberto só em volta do testículo. Ele vai formar uma hidrocele comunicante. Normalmente, essas hidroceles são secundárias a trauma. O cara tomou uma bolada na bolsa escrotal, aquilo faz um edema, vai exudar no conduto peritônio vaginal e forma um líquido. A hidrocele comunicante, que comunica o conduto peritônio vaginal, fica pérvio, mas ele é estreito. Ele não deixa uma alça passar por aqui. Só passa o líquido da cavidade abdominal chegando a essa bolsa escrotal. Então, o líquido entra, vai no testículo, quer dizer, hidrocele. Quando a criança fica quietinha, esse líquido volta e a bolsinha escrotal volta ao normal. Hidrocele septada, eu sempre tenho a hidrocele. A bolsinha está grande e cheia de líquido dentro. Hidrocele comunicante. Ora, ela aumenta, ora, ela diminui, porque o líquido volta para a cavidade abdominal. E eu tenho cisto de cordão. O que é o cisto de cordão? O conduto peritônio vaginal fecha proximal, fecha distal e no meio ela fica pérvia. Eu tenho como se fosse um cistinho ali perto do testículo. Parece até que a criança tem um outro testículo. Isso se chama cisto de cordão. Mais uma vez, ó, o conduto peritônio vaginal fechado. Ele pode abrir todo e permitir a passagem da alça até a bolsa escrotal, hérnia inguinal indireta completa ou hérnia inguino-escrotal, que é congênita, e a hérnia inguinal indireta clássica, onde ele só abre o proximal e permite a passagem da alça sem chegar à bolsa escrotal. Mais uma vez, para a gente entendê-la, o testículo migrou pelo canal inguinal até chegar na bolsa escrotal. Quando ele migra, ele pega feixe do peritônio até a camada vaginal da bolsa escrotal, conduto peritônio vaginal. Normalmente, esse conduto oblitera já ao nascimento. Ele pode ficar todo aberto, permitindo a entrada de uma alça, hérnia inguinal indireta completa ou inguino-escrotal. Ela pode ficar aberta, ela não permite que a alça desça, mas o líquido peritoneal desce e chega na bolsa. Forma a hidrocele comunicante, porque comunica a bolsa escrotal com a cavidade peritoneal. Essa aí do neném chora, o líquido da cavidade desce, o testículo aumenta. À noite, essa criancinha vai dormir, esse líquido escorre novamente para a cavidade abdominal e a bolsa escrotal volta ao normal. Hidrocele septada, aonde o terço proximal fica fechado e só o terço distal fica aberto. Ela pode ser até congênita, mas ela é mais comum secundárias a trauma local. Aquele cara que anda de cavalo, que toma uma bolada jogando futebol. Pode fechar o terço proximal, pode fechar o terço distal em volta do testículo e o terço médio fica aberto e forma um cisto, chamado cisto de cordão, porque ela passa por dentro do cordão espermático. Você examina a criancinha, ele tem um cistinho ali. Então, resumindo as duas hérnias do canal inguinal, tem a hérnia indireta
e a hérnia direta. Hérnia indireta, ela é mais comum. Ela é mais frequente em criança e adulto jovem, porque ela é congênita. Ela é frequentemente sintomática porque o conduto peritônio vaginal é estreito. Então, a hérnia, quando entra ali, ela entra sob pressão com um grau de dificuldade. Então, ele sente mais dor. Como ela tem dificuldade de entrar, porque o conduto é estreito, tem dificuldade de sair, de voltar. Então, se ela tem dificuldade de voltar, ela encarcera e estrangula mais fácil. Tá? E como é migração do testículo, ela é mais comum no menino, no homem, no sexo masculino. A hérnia direta é a hérnia do esforço, é a hérnia mais comum no idoso, mais comum na mulher. É a hérnia que rompe aquela fáscia transversalis. É uma hérnia adquirida. Por ela ser uma lesão maior, o colo, por ser mais largo, é uma hérnia menos propensa a complicações, porque por ela ser um colo largo, a hérnia sai fácil e retorna fácil. Estou mostrando aqui para vocês, então, a hérnia direta. Resumindo, é uma fraqueza da fáscia transversalis. Portanto, é uma hérnia adquirida. Ela se exterioriza no triângulo de Hasselbalch, aquele aqui, ó, vasos epigástricos, ligamento inguinal, tendão conjunto. Olha o trígono aqui. E aqui eu estou mostrando o abaulamento dessa face. Hérnia direta. Mais uma vez, então, mostrando a anatomia para vocês. Tá? Então, vocês veem que isso é repetição. A anatomia, o melhor para vocês lerem é no livro do Moore, ele é mais claro. Se vocês quiserem de uma maneira mais resumida, vocês podem ler no nosso livro 6. Oblíquo externo, oblíquo interno, transverso. Aqui, ó, esse desenho aqui que não tem no livro, só vai ter na nossa aula, tá? Mostrando o canal inguinal. Fáscia transversal embaixo, desculpa, que é o assoalho. Superior, a poneurose do oblíquo externo, ela fica aqui aberta, olha só, ela foi seccionada aqui, uma parte está para cá e outra parte está para cá, e eu entro no canal inguinal e dou de cara com o cordão espermático. Olha o cordão espermático aqui. Dentro desse cordão espermático, eu tenho os veias testiculares ou espermáticas, a artéria e o ducto deferente. Aqui, que o testículo migrou, passou aqui por dentro, e passa o conduto peritônio vaginal. Então, a hérnia indireta passa por dentro do músculo cremaster. E a hérnia direta na fáscia transversalis, aquela aqui. A fáscia transversalis, então, é o assoalho, é uma hérnia com colo mais largo. Olha o calibre do cremaster, olha o calibre da fáscia transversalis. Então, é essa hérnia que se exterioriza aqui no triângulo de Hasselbalch, vasos epigástricos, ligamento inguinal, tendão conjunto. Ela tem um colo mais largo, é uma hérnia adquirida. Hérnia, por ser adquirida, é mais comum no idoso, no sexo feminino. Por ter o colo mais largo, ou seja, o defeito mais largo, ela sai e volta facilmente. Então, ela é menos sintomática e menos sujeita às complicações, que são encarceramento e perfuração. Ô, professor, Obrigado. o cremaster fica junto do conteúdo do canal inguinal? Exatamente, está dentro do canal inguinal. O testículo, quando migra e perfura a parede, ela pega as fibras do oblíquo externo e do oblíquo interno e correm por dentro do canal inguinal. Aqui, porque aqui ela está reparada e dobrada, mas ela passa exatamente assim, ó, ela está no meio do canal inguinal. E o cremaster está passando aí ele vai até lá embaixo ou não? Ele vai até o testículo. Qual é a sim. função desse músculo cremaster? Quando está frio, ele contrai e eleva o testículo.
Quando ele está calor, ele relaxa e o testículo desce. Para que isso? Para manter esse testículo com uma temperatura própria e constante, facilitando a espermatogênese. Entendeu? Então, essa é a função do testículo. Ele passa por dentro. Ele vai da parede até a bolsa escrotal. Ele se une ao testículo. Ok? Entendi, obrigada. Então, hérnia direta não é congênita. É uma hérnia adquirida por fragilidade da parede posterior na face de transversalhes, ou trígono de Hasselbalch. Congênita, ninguém perguntou que a persistência do conduto peritônio vaginal quando o testículo migra. Aí fala assim, então mulher não tem hérnia indireta? Tem, mas não é comum. O que passa no canal inguinal da mulher é o ligamento redondo, e ele se chama canal de Nuck. O ligamento redondo, ele se origina na região anterior do útero, perfura a parede e se insere no tegumento profundo dos grandes lábios. Tá? Ele é muito semelhante. E ele forma também o conduto peritônio vaginal. Porém, ele oblitera muito mais fácil. Por isso que a hérnia indireta não é muito comum no sexo feminino. Comum no sexo feminino é a hérnia direta. Mostrando, olha só o cordão espermático aqui, ó, que eu falei para vocês. Eu abri o cremáster, olha o cremáster aberto. E aqui, ó, olha a hérnia indireta aqui, ó. Então, a hérnia indireta, ela passa por dentro do cordão espermático. Então, a hérnia indireta é a persistência do conduto peritônio vaginal. A hérnia indireta, ela, quando cresce, ela chega na bolsa escrotal. A hérnia direta, por ser da parede posterior, ela não chega na bolsa escrotal. Olha que interessante. Ela não consegue descer para a bolsa escrotal. Porém, olha só, ela não vem num defeito da face transversalis? Ó, olha ela aqui. Então, quando eu tenho uma hérnia direta e ela desce em direção à perna, a hérnia indireta vai para a bolsa escrotal e a hérnia direta vai para o orifício femoral. Então, a hérnia, vamos ver um desenho aqui que vai ficar mais fácil a gente entender aqui. A hérnia direta, olha só, ela passa pelo canal e passa por baixo do ligamento inguinal. Então, ela entra no anel femoral. Então, a hérnia íngno-escrotal é uma hérnia indireta que desceu pelo cremáster. E a hérnia femoral é uma hérnia direta feita pelo enfraquecimento da parede posterior que desce pelo anel femoral. Hérnia direta é mais comum na mulher, a hérnia femoral é mais comum na mulher. A hérnia direta, ela tem pouca complicação, porque o anel é largo. Mas quando ela entra no anel femoral, o anel femoral é muito estreito. Então, o anel femoral, a hérnia femoral tem muita complicação, que é o encarceramento e o estrangulamento. Então, hérnia, o raciocínio é um pouco contrário do que a gente está acostumado. As grandes hérnias complicam menos, porque ela sai fácil e volta fácil. As hérnias que têm um colo estreito e são pequenas, elas complicam mais, porque elas têm dificuldade de sair, por isso que elas são mais sintomáticas, e quando sai, ela tem dificuldade de retornar, por isso que elas complicam mais, como encarceramento e estrangulamento. Mais uma vez aqui, ó, hérnia direta, entrando no orifício femoral, olha só como é que ela vem estreitinho. Então, ela complica mais, formando o abaulamento abaixo do ligamento inguinal, ou seja, na raiz da coxa. Ok? Sei que
esse início foi a pior aula que eu já dei na minha vida, porque essa aula é ruim mesmo. A gente tem que relembrar da anatomia e da gênese de formação. Então, essa aula ela é mais fácil mostrando na prática uma cirurgia do canal inguinal. Então, no internato, a gente vai entender isso melhor. Agora, vocês têm que guardar a anatomia, compreender a anatomia para vocês verem isso melhor. E como funciona as hérnias diretas e indiretas e femorais. Hérnia indireta é uma hérnia congênita, formada pela persistência do conduto peritônio vaginal, e quando ela desce, ela chega na bolsa escrotal. As hérnias diretas são hérnias adquiridas, são hérnias formadas pela fragilidade da parede posterior, então são mais comuns no idoso e na mulher, e quando elas descem, elas vão para o anel crural. Já vamos falar manobra de Landivar, manobra do dedo na segunda parte da nossa aula agora. Tá? São 15 para as 3, 15 Professor, minutos para vocês fazerem xixi e beberem água. Alguma pergunta? eu tenho. Me confundiu aí entre a diferença entre a femoral e a direta. A femoral e a? Direta, né? Então, vamos lá. A femoral vamos ver um desenho. Vamos exemplificar isso aqui mais fácil. Vamos ver um desenho. Vamos ver onde eu consigo um desenho para a gente entender bem. Vamos voltar para a nossa anatomia. Aqui. Olha aqui. Aqui está o ligamento inguinal. Vocês estão vendo aqui, ó? A hérnia indireta, persistência do conduto peritônio vaginal. Ela veio aqui pelo orifício interno. Caiu dentro do cremaster. Escorreu pelo cremaster, bolsa escrotal. Então, essa não tem dúvida, isso é fácil. Hérnia indireta, ela cai pelo cordão Sim, eu externo. estou falando entre a direta Sim. e a femoral. Então, é indireta. Agora vamos chegar na hérnia direta. A hérnia direta é aqui, ó. Está vendo aqui? Triângulo de Hasselbalch. Tendão conjunto, medial aos vasos epigástricos, ligamento inguinal, trígono de Hasselbalch. Fez um esforço, isso aqui esgarçou. Quando esgarçou, abaulou aqui. Está vendo a caneta aqui? Ó? Ok? Então, essa é a hérnia direta. A hérnia direta quer fazer igual a indireta, ela quer descer para a bolsa escrotal. Então, ela começa a descer, ó. Ela baulou aqui, ela vem descendo. Quando ela tenta entrar, sair por aqui pelo orifício externo e cair na bolsa escrotal, ela dá de cara com o cremáster com o ligamento inguinal. Ó. Ela não consegue entrar aqui. Só que abaixo disso aqui, olha só o ligamento inguinal onde está. Ela não consegue passar aqui por cima. Mas quando ela olha para baixo, os vasos femorais estão entrando aqui. Ó, e é um ponto frágil. Então, a hérnia direta, ela entra nos vasos femorais, passa pelo ligamento inguinal e sai aqui embaixo. Vamos ver aqui. Ó. Olha só, ela entra aqui, ó, o ligamento inguinal, ela entra nesse orifício e sai aqui embaixo, nos vasos femorais. Vou mostrar mais um desenho aqui. Ó. Tem um que está bem mais fácil da gente entender. Cadê? Lá. Aqui. Aqui está o ligamento inguinal. Estão vendo aqui por baixo? Ó? A hérnia indireta, ela passou no orifício externo e caiu aqui. A hérnia direta, ela não consegue descer, porque esse orifício para ela está fechado. O cremáster está ali íntegro. A indireta, ela só entra porque ela está por dentro do cremáster. O cremáster, ele fecha o orifício, ele veda o orifício externo. Então, o que acontece? Ela não consegue entrar. Aí a hérnia direta olha para baixo, olha os vasos femorais aqui, ó, o canal inguinal.
Ela bate aqui, entra por baixo do ligamento inguinal e exterioriza aqui. Então, não é que existe uma diferença entre uma hérnia direta e uma hérnia femoral. A hérnia femoral é uma hérnia direta que desceu. Então, a hérnia direta, quando desce, ela se transforma na hérnia femoral. Okay? Tá. Entendeu? A Agora... hérnia indireta é a hérnia inguinoescrotal. E a hérnia direta é a hérnia femoral. Ok? Entendi. Agora entendi. Entendeu? Se ela não Agora, descer, se ela não descer, ela é direta. Se ela desce pelo canal... Se ela descer, ela é femoral. Tá. Perfeito. Show. Aí tem a localização, pode diferenciar também? Por ela descer... O ligamento inguinal. Uma está em cima do ligamento inguinal e a femoral aqui onde ela fica, ó, abaixo do ligamento inguinal. Ela cresce, Sim. Na verdade, na coxa, na raiz da coxa. Entendi, obrigado. Ok? Então, intervalinho, 15 para as 3 horas, nós retornamos com o segundo tempo. Professor. Oi? Como que ela vai parar dentro do cremaster? Ele é um músculo tubular. Ele é muito pela persistência, a hérnia indireta, o testículo, quando migra, ele traz essas estruturas. E por dentro dele, normalmente, passam os vasos testiculares, o ducto deferente e o conduto peritônio vaginal. Só que ele fica aberto. Se o conduto peritônio vaginal aberto, ele deixa passar a alça. Se ele fechar, não passa nada. O espaço é virtual. O seu raciocínio está certo. O cremaster é um órgão, é um músculo tubular. Entendi. Entendeu? Então vai ser alguma dessas estruturas. Do conduto peritônio vaginal aberto. Por isso que ela é uma hérnia congênita. Se o conduto peritônio vaginal fechar, não passa nada. Entendi. Perfeito? Essa, então, que é a hérnia que opera em bebê, geralmente, né? É a hérnia indireta. É a hérnia do conduto peritônio vaginal. É a hérnia que está dentro do cremaster. Bebê não tem hérnia direta. Entendi. Direta é hérnia de esforço. É do idoso e da mulher adulta. Agora fez bem sentido. Obrigado. Fez sentido? Fez. Então tá bom. 15 minutos para vocês sedimentarem o conhecimento, tomarem um café, fazerem xixi, e a gente volta para o restante da aula. Ok? Como toda patologia, em toda medicina, a anamnese é muito importante na identificação desse professor. A anamnese dirigida e sempre curta. Uma história, fez força, aparece um abaulamento, para de fazer esforço, esse abaulamento diminui, normalmente acompanhado de dor no local. As complicações são quando essa hérnia aparece de repente, associada à dor, e não retorna imediatamente. É uma hérnia encarcerada. Essa hérnia encarcerada pode evoluir para um quadro de obstrução, porque quando a hérnia entra, ela acotovela e não permite que haja uma interrupção no trânsito natural do conteúdo entérico. E pior ainda, pode haver comprometimento da vascularização, levando à injúria, isquemia e necrose do segmento encarcerado. Agora, quem já perguntou, inspeção. Então, como a gente examina um paciente com hérnia? É uma das exceções ao exame clínico, onde você não examina com o paciente deitado e você à direita do paciente. O método ideal para você examinar o seu paciente é você sentado e o paciente em pé na sua frente. Por quê? Porque só dele ficar em pé aumenta a pressão na cavidade abdominal e a hérnia exteriorizada mais fácil. Para você facilitar a protusão dessa hérnia, você pode solicitar que o paciente faça algum esforço, tossir, manobra de valsalva, que ele vai soprar contra o dorso da mão, aumentando a pressão. Temos algumas manobras clássicas e, hoje, profundamente didáticas, tá? Para a gente identificar essas hérnias, que são as manobras de Landiva
e a manobra digital. Então, vamos lá. A manobra do dedo. Passe você sentado, paciente em pé na sua frente. Você introduz o dedo pela bolsa escrotal, ou seja, no orifício externo do canal inguinal. Você vai introduzir esse dedo em direção à espinha ilíaca antero-superior, que é aproximadamente aonde está o canal inguinal, é o trajeto do canal inguinal. E você manda o paciente fazer esforço. Lembra? A hérnia indireta cresce pelo conduto peritônio vaginal até a bolsa escrotal. Então, nessa manobra do dedo, se a hérnia empurra o seu dedo e o expulsa da bolsa escrotal e a hérnia aparece ali, é uma hérnia indireta. A hérnia direta está na parede posterior. Então, você está com o dígito encostando na parede posterior. Você manda ele fazer esforço, ela empurra o seu dedo não contra a bolsa, mas contra a pele do canal inguinal. Tá? Então, isso é uma manobra do dedo onde você diferencia a hérnia indireta da hérnia direta. A hérnia indireta, o saco bate na ponta do dedo e empurra para fora do canal. A hérnia direta bate na parte posterior e eleva o seu dedo. Manobra de Landívar. O orifício interno fica mais ou menos 2 centímetros para dentro da espinha ilíaca antero-superior. Então, você vai ali, palpa na crista ilíaca e espinha ilíaca antero-superior, coloca a mão espalmada 2 centímetros para dentro. E com a outra mão, ou com o hálux, você obstrui o orifício interno, o externo, que fica ali em cima do pubis. Tá? Então, eu vou obstruir o orifício interno e o orifício externo. Mando o paciente fazer esforço. Se aparecer um abaulamento entre as duas mãos, é porque a parede posterior é uma hérnia direta. Se não aparecer o abaulamento e você sentir que a mão que está no orifício interno está fazendo pressão, ou aparece o abaulamento empurrando a sua mão que está no orifício interno, ela é uma hérnia indireta. Manobra Landívar. Alguém perguntou aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, Landívar, está o nome dela aqui. Ó. Tá? Manobra de Landívar é essa aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Então, isso é didático. Essa classificação, esse diagnóstico pré-operatório de hérnia indireta e direta é puramente didático. Na verdade, o que você precisa? Faz esforço, apareceu abaulamento. Para de fazer esforço, o abaulamento sumiu, ou você consegue reduzir, isso é uma hérnia inguinal, acabou, não tem outro diagnóstico diferencial disso, não existe. O problema é quando é uma criancinha, tem um abaulamento que a mãe fala que nunca viu, e esse abaulamento não reduz. Você fica na dúvida se isso é um linfonodo ou se isso é uma hérnia encarcerada. Mas o abaulamento que aparece e desaparece é uma hérnia inguinal. E o tratamento da hérnia inguinal, você já sabe, só tem um, é cirúrgico. E tanto a hérnia indireta quanto a hérnia direta, a via de acesso é a mesma, é uma incisão transversa ou oblíqua sobre o canal inguinal. Então, não me muda nada eu saber pré-operatoriamente se a hérnia é indireta ou direta. Então, a gente faz a manobra do dedo, faz a manobra de Landívar, mas isso a gente chama de academicismo. Tá? É uma manobra puramente acadêmica que ajuda você a diferenciar no pré. Mas nada impede que o paciente que tem a hérnia indireta, eu acho uma hérnia direta durante a cirurgia também. Então, vamos lá. Então, classificação contra a etiologia. As hérnias podem ser congênitas, que são as hérnias indiretas,
persistência do conduto peritônio vaginal, mais comum no sexo masculino, e aquela que desce para a bolsa escrotal. A hérnia pode ser adquirida, que são as hérnias de esforço, são as hérnias diretas, são por fragilidade da parede posterior do canal inguinal, ou seja, fragilidade da fáscia transversalis. São hérnias de colo largo, são hérnias pouco sintomáticas, pouco complicam ou complicam menos que as hérnias indiretas. São mais comuns no paciente idoso e na mulher. Eventualmente, uma hérnia direta pode descer e atingir o anel femoral, se transformando na hérnia femoral. Hérnia femoral é mais comum na mulher, como a hérnia direta. E pelo anel femoral ser um anel estreito, quando ela desce para a femoral, ela é mais suscetível às complicações, que são encarceramento e o estrangulamento. Quanto à redutibilidade, as hérnias podem ser redutíveis, ou espontaneamente ou por manobra, então ela aparece o abaulamento e você reduz essa hérnia. Se você não consegue reduzir, ela vai ser uma hérnia encarcerada. As hérnias encarceradas, elas podem ser crônicas. O paciente tem há muito tempo uma hérnia encarcerada. São aqueles pacientes idosos que têm uma hérnia indireta desde que nasceu, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela pega grandes volumes. Então, lá na bolsa escrotal, você não consegue retornar para a cavidade, mas ela está tão adaptada que ela não faz nem obstrução, nem encarceramento, nem estrangulamento, nem obstrução, nem estrangulamento. Elas só são encarceradas crônicas. O problema são as encarceradas agudas, que ela sai de repente e não volta. Essas acotovelam e podem evoluir com comprometimento vascular, com injúria, isquemia e necrose, que são as hérnias estranguladas. Tá? Então, quanto à evolução, elas podem ser simples, que são as hérnias que não têm obstrução, que não têm estrangulamento, ou as hérnias complicadas que têm isso. Quanto ao conteúdo, não vou mostrar para vocês mais na frente. Pode ser as hérnias por deslizamento. Então, agora é mais chato. A primeira classificação, mais chato que está sendo até agora. A primeira classificação do diagnóstico indireta, direta, pré-operatório, não importa muito, porque não muda nada a minha terapêutica. O que muda a terapêutica é a classificação da hérnia cirúrgica, que eu chamo de classificação de Nihus. Essa classificação vai cair na prova de vocês e cai muito em prova de residência, que é baseado nela que eu vou discutir ou vou planejar o tratamento cirúrgico. Hérnia Nihus 1 é a hérnia do bebezinho. Ela só tem o conduto peritônio vaginal aberto, ou seja, é uma hérnia indireta, congênita, aonde eu tenho a persistência do conduto peritônio vaginal. O tratamento é cirúrgico e eu não preciso fazer mais nada. Eu só retiro o conduto peritônio vaginal, porque o orifício interno está normal, a parede posterior está normal, toda a anatomia está normal. A alça só entrou ali porque o conduto peritônio vaginal não obliterou. Então, o tratamento cirúrgico é a ligadura alta do saco herniário, secção e acabou o tratamento. Se eu não trato, essa hérnia vai entrando e vai saindo, vai entrando e vai saindo, e vai dilatando o orifício interno. Ela passa a ser Nihus 2. Então, Nihus 1, persistência do conduto peritônio vaginal, é uma hérnia indireta, sem nenhum defeito anatômico. Tratamento, simples ligadura do conduto peritônio vaginal.
NIROS 2 é a hérnia, que, além do conteúdo do conduto peritônio vaginal patente, ela está com dilatação do orifício interno. Então, além de eu tratar o saco, eu preciso dar um ponto e diminuir o tamanho do orifício interno. As hérnias NIROS 3 são as hérnias adquiridas, ou, desculpa, melhor falando, são as hérnias diretas. Tá? Então, a hérnia NIROS 1 é hérnia indireta, só com persistência do conduto peritônio vaginal, é a hérnia do bebezinho. A hérnia tipo 2 é da criança maior, além do conduto peritônio vaginal, tem uma dilatação do orifício interno. A NIROS 3 são as hérnias diretas. A é a hérnia direta clássica, é a hérnia da mulher ou do adulto, do idoso, aonde houve uma lesão do triângulo de Hasselbalch, hérnia direta pura. A 3B é a hérnia mista, é a hérnia que tem um componente indireto, persistência do conduto peritônio vaginal. A hérnia de cresceu tanto, ela foi dilatando tanto o orifício interno, que há uma contiguidade do orifício interno com o assoalho. Então, ela vai crescendo tanto que ela acaba abaulando a parede posterior. Então, a 3B é a hérnia indireta mais direta. E a hérnia 3C é a hérnia femoral, que vocês já sabem que começou da hérnia direta. Então, NIROS 1, hérnia do bebezinho, hérnia indireta. NIROS 2, hérnia da criancinha maior, hérnia indireta, com a dilatação do orifício interno. NIROS 3 são as hérnias diretas. A, direta pura. B, mista, indireta e direta. C, femoral. NIROS 4 são as hérnias recidivadas. Tem uma cicatriz ali em cima. Abaulou, já sei que é NIROS 4. Ela pode recidivar como direta, 4A, como indireta, 4B, como femoral, que é a 4C, quer dizer, igual a 3, e a D, que é combinada. Ela recidivou como direta e indireta, ou indireta e femoral. Então, ela tem duas hérnias associadas. Ok? Essa é a classificação cirúrgica, e daí eu vou basear o meu tratamento. Como que é a D, Marcos? A D é combinada. Eu tenho dois tipos juntos, ou direta e indireta, ou indireta e femoral, ou mista. Ok? Certo. Obrigado. Diagnóstico diferencial. Uma nós já vimos, que é a hidrocele, presença de líquido na bolsa escrotal, somente as hidroceles comunicantes no bebezinho faz um diagnóstico diferencial importante. Varicocele, que é varizes na bolsa escrotal. A varicocele é mais comum no testículo esquerdo, porque o testículo esquerdo, vocês lembram da anatomia, ela entra direto na veia renal, tá? Então, ela entrando na veia renal num ângulo de 90 graus, o retorno venoso é um pouco prejudicado, porque ele tem que fazer curva, então aquele sangue represado faz varizes do lado esquerdo. Do lado direito é mais rara, porque ela entra num ângulo agudo direto na veia cava. Tá? Então, a varicocele é mais comum à esquerda. A clínica normalmente é dor, quando bilateral pode levar à esterilidade. Cisto de cordão, que é também a persistência do conduto peritônio vaginal, aonde ele fecha o terço proximal, fecha o terço distal e fica um abaulamento no terço médio. Linfonodos, seja por neoplasia metastática, sejam linfonodos inflamatórios, e endometriose. São os grandes diagnósticos diferenciais. Tá? A complicação, a hérnia encarcerada aguda, então a hérnia entra pelo orifício e tem dificuldade de sair. Tá? Então, ela pode ter comprometimento vascular e sem comprometimento vascular. Quando ela encarcera aguda, olha só, ela
dobra a alça, o trânsito intestinal fica prejudicado e o paciente cursa com obstrução. Posteriormente, ela vai ter uma injúria e isquemia e pode fazer necrose dessa alça. Então, aqui mostrando a hérnia com sinais já de estrangulamento e aqui mostrando a cirurgia com a isquemia e com a necrose. O tempo que leva da obstrução, do encarceramento para o estrangulamento, normalmente em torno de 6 horas. Tá? Então, nós temos um número mágico, vamos dizer assim, 6 horas. Até 6 horas, eu posso tentar reduzir a hérnia que encarcerou. Acima de 6 horas, eu já indico cirurgia. Porém, se o paciente chegar com menos de 6 horas e a pele já tiver sinais flogísticos, já indica que essa hérnia tem estrangulamento. Como vocês sabem, número mágico em hora em medicina é muito relativo, é muito dúbio. O que acontece? Se você faz injúria e isquemia na alça, o processo inflamatório da alça tem que chegar no subcutâneo e tem que chegar na pele. Então, eu posso ter necrose da alça, mas o processo inflamatório não chegou na pele ainda. Por isso que quanto tempo leva isso? Em torno de 6 horas. Então, acima de 6 horas, eu não tenho sinal flogístico na pele, mas eu não posso reduzir, eu tenho que indicar cirurgia. Menos de 6 horas, mesmo sem sinal flogístico na pele, eu indico a cirurgia, porque pode ser que o sinal flogístico da isquemia e necrose da alça ainda não chegou na pele, mas a probabilidade de ter é muito alta. Por isso que eu tenho esse número mágico de 6 horas. Aqui mostrando, então, eu abri o saco herniário, a alça necrótica, abri a alça. Então, esse segmento eu tenho que ressecar pelo canal inguinal mesmo, anastomoso, reduzo e trato e faço a correção da hérnia inguinal para isso não aconteça. Então, complicação cirúrgica. As hérnias redutíveis e encarceradas crônicas, ou seja, que não tem obstrução e não tem estrangulamento, são cirurgias eletivas. As hérnias encarceradas agudas e as estranguladas são de cirurgia de urgência. Então, eu tento reduzir uma hérnia encarcerada com menos de 6 horas e não apresentando sinais flogísticos na pele. Tratamento conservador da hérnia só é utilizado quando existe a contraindicação do tratamento cirúrgico. Então, é aquele paciente que ficou vozinho, resolveu operar a hérnia, mas agora ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva importante, já fez vários episódios de edema agudo de pulmão. Então, risco-benefício, você contraindica o procedimento cirúrgico. O tratamento conservador das hérnias são as fundas, aqui indicado a umbilical, aqui mostrando a inguinal unilateral e aqui indicando as fundas de hérnias bilaterais. Tem que ensinar o paciente a colocar, porque se essa hérnia estiver exteriorizada, ele colocar isso, vai comprimir a hérnia, acaba encarcerando, estrangulando. Então, o paciente acorda de manhã, reduz a hérnia e coloca uma cinta dessa aí. Tá? Muitos pacientes não conseguem, porque isso fica apertando e gera muito incômodo ao paciente. O tratamento da hérnia são 2 passos, praticamente. Primeiro, dissecção e ligadura do saco herniário e depois plastia da parede, ou melhor, correção cirúrgica do defeito da parede. Então, vamos falar um pouquinho da técnica, porque eu tenho que falar. Infelizmente, eu sei que vocês odeiam isso, eu também detesto falar isso para vocês, mas eu tenho que falar. Tá? Então, as técnicas, existem várias técnicas para correção cirúrgica das hérnias inguinais. Primeira, feita por Bassini, tá? Até as últimas técnicas feitas
por Liechtenstein, técnicas laparoscópicas, técnica de Gilbert, que utiliza uma tela dupla, e assim vai. Tá? Quando existem muitas técnicas de correção, é porque todas elas têm indicação e todas elas têm limitação. A grande limitação das cirurgias de hérnia, só para a gente entender, é a tensão na parede. A indicação das cirurgias de plastia na pele são as NIROs 3 e 4, aonde eu tenho defeito da parede posterior. NIROs 1, eu não preciso corrigir a parede posterior, porque eu não tenho defeito, é só persistência do conduto peritôneo vaginal. Então, eu só ligo, sabe? A NIROs 2, eu também não tenho defeito da parede posterior, é só o orifício interno que alargou. Então, eu dou um pontinho e fecho o orifício interno. NIROs 3 e NIROs 4, eu tenho que reforçar esta parede posterior. Como que eu faço isso? Aí que está a grande dúvida. Eu tenho várias técnicas para fazer. Porém, se ficar tenso essa parede, quando o paciente fizer esforço, essa parede sobre tensão vai romper os pontos, vai esgarçar e minha hérnia vai recidivar. Por isso que eu tenho várias técnicas de correção para a hérnia. Independente da técnica que eu for utilizar, a técnica tem que ficar sem tensão. Por isso que hoje a técnica utilizada a gente chama de tension free, sem tensão, não importa qual técnica você vai fazer. De todas as técnicas que eu utilizo, a que menor tensão ocorre é com o implante da tela, que a mais conhecida se chama Liechtenstein. A técnica de Liechtenstein implanta uma tela. Porém, então é a melhor técnica. Detalhe, é a técnica com menos recidiva, mas é a técnica com mais complicação, excetuando a recidiva. Por quê? Porque é um corpo estranho. Eu vou colocar um corpo estranho no organismo do paciente. Então, tempo operatório. Vamos mostrar aqui alguns desenhos. Abertura da pele, ou incisão transversa ou oblíqua sobre o canal inguinal. Abro a pele, o subcutâneo, a aponeurose do oblíquo externo e caio no canal inguinal. Nas hérnias indiretas, eu abro o músculo cremaster, identifico aqui o saco herniário, disseco o saco herniário até a sua base, ligo o saco herniário e secciono. Se for um bebezinho com NIROs 1, curou, tratou, acabou, é só fechar. Se for NIROs 2, o orifício interno está aberto. Eu dou um pontinho no orifício interno, está tratado. NIROs 3 para cima, eu tenho que reforçar a parede posterior no triângulo de Hasselbalch. Estou mostrando aqui uma hérnia aberta, dissecada. A incisão aqui, ó, a gente chama de incisão de Marrow, que é a incisão oblíqua aqui sobre o canal inguinal, à esquerda e à direita. Abrindo o músculo cremaster, só quero que vocês vejam. Ó, abriu o músculo aqui, ó, o cordão espermático. Aqui o cordão espermático reparado. O cordão espermático aberto, ele viu a hérnia, ligadura alta da hérnia e secção. Tratei a hérnia indireta. Se eu precisar reforçar a parede posterior, normalmente, olha onde está a face transversalis. Vai do ligamento inguinal ao tendão conjunto. Então, o que o Bassini falou? Pega o tendão conjunto e liga ao ligamento inguinal. Com isso, eu consigo reforçar a parede posterior. Aqui, ó. Ligamento inguinal, tendão conjunto, e o Bassini dá uns pontinhos junto. Por que essa técnica é combatida? Primeiro, que o tendão conjunto, apesar de ser esse nome, ele é basicamente muscular. E eu uso o músculo numa estrutura tendínea. São estruturas não afins, a cicatrização não é muito boa.
Segundo, pode ficar tenso e recidivar. A técnica de McVeigh é para a hérnia femoral. Por que para a hérnia femoral? Porque se eu botar o tendão conjunto no ligamento inguinal, eu não trato a hérnia femoral. Por quê? Porque o buraco está abaixo do ligamento inguinal. Então, eu vou ligar no ligamento de Cooper ou ligamento pectíneo, que fica abaixo dos vasos femorais. Então, técnica de McVeigh é uma técnica utilizada para a hérnia femoral, aonde eu ligo o tendão conjunto ao ligamento de Cooper ou ligamento pectíneo. Mostrando aqui a incisão, abriu, olha lá, olha, identificou o fechamento, olha só, a sutura lá no ligamento de Cooper. O ligamento inguinal está aqui, ligamento de Cooper mais abaixo, ou pectíneo. Passo a rafia. E agora, a técnica de Lichtenstein. A técnica de Lichtenstein é a técnica de bacinho. Só que entre o tendão conjunto e o ligamento inguinal, eu implanto uma tela. Então, ela fica menos tensa, porque eu tenho uma ponte aqui, ó. Tendão conjunto, ligamento inguinal, e ele fixou a tela aqui, ó. Tá? Então, a tela, ó, uma imagem cirúrgica, a tela implantada, ligamento inguinal aqui, o tendão conjunto aqui superior. A técnica de Lichtenstein é a que menos tem recidiva. Por quê? Porque ela não tem tenso, não é a tela. Qual é a função da tela? A tela é um corpo estranho, vai induzir um processo inflamatório, a formação de tecido cicatricial e fibrose nessa área, reforçando essa parede. Por ser um corpo estranho, reação de corpo estranho, o organismo pode expelir essa tela. Aumenta a probabilidade de infecção, porque se a bactéria chegar nessa tela, ela coloniza essa tela, eu tenho que retirar a tela, eu perco essa cirurgia. Por ela ficar próxima aos nervos lílio-inguinal e ilho-hipogástrico que passam pelo canal inguinal, o paciente pode ter dor crônica. Por ela ficar perto do cremaster, onde passa a artéria testicular, ela pode fazer trombose dos vasos testiculares e fazer atrofia testicular. Então, ela não é isenta de complicações. A complicação é até maior do que nas cirurgias sem o implante de tela. Cirurgia laparoscópica, que também apresenta uma baixa incidência de recidiva, é feito pela via clássica laparoscópica, onde você abre portais, entra na cavidade abdominal e implanta a tela naquelas fossetas, ó, é pré-peritoneal, e eu implanto a tela nas fossetas inguinais. Tá? A cirurgia laparoscópica tem a grande desvantagem que ela necessita de anestesia geral. Então, o paciente vai ser sedado a um trauma cirúrgico maior que nas cirurgias convencionais. Uma das poucas exceções que as cirurgias laparoscópicas são mais invasivas que as cirurgias convencionais. A vantagem que eu trato por dentro, então a recuperação é melhor. Indicação das cirurgias laparoscópicas, cirurgias multirecidivadas por via inguinal, aonde eu tenho dificuldade de ver a anatomia, e pacientes que necessitam retornar às atividades físicas precoces. Exemplo, atletas. Então, o cara joga futebol. Se ele operar por via convencional, ele leva em torno de 3 a 6 meses para poder, que é o tempo final da cicatrização. Se ele opera por via laparoscópica, onde o defeito é tratado aonde começou, por dentro da cavidade, as alças fixam aquela tela, então o paciente consegue retornar mais precocemente. 15 a 30 dias ele já retorna às atividades livremente. Então, essas são as indicações da cirurgia laparoscópica. Agora, algumas peculiaridades, alguns tipos de hérnia que nós precisamos falar. Primeiro, as hérnias por deslizamento. O que é uma hérnia por deslizamento?
Você lembra que o saco herniário normalmente é o próprio peritônio que hernia. Mas nós temos algumas estruturas na cavidade que são retroperitoneais, ou seja, o peritônio é contíguo a essas estruturas. Mais comumente, o seco do lado direito e o sigmoide para o lado esquerdo. A hérnia bilateral também é melhor para a gente tratar as hérnias. Alguém perguntou, a hérnia laparoscópica bilateral. Também posso tratar, mas existem técnicas que tratam as hérnias bilaterais por via abdominal, que chama de técnica de estopar, você põe uma tela pré-peritoneal, mas você pode tratar com segurança também por via convencional as hérnias bilaterais. Você faz uma incisão à direita, opera do lado direito, faz uma incisão do lado esquerdo e também opera do lado esquerdo. Tá? Mas as hérnias videolaparoscópicas também são indicadas nas hérnias bilaterais. Muito boa a sua colocação. Então, voltando às hérnias por deslizamento. Então, as hérnias de deslizamento são estruturas da cavidade que ficam fixas no reto peritônio. Então, quando ela exterioriza o peritônio, ela leva essa estrutura. Isso é mais comum. O seco do lado direito, o sigmoide do lado esquerdo e a bexiga, que fica ali em íntimo contato com o pubis bilateralmente. Então, são as estruturas que mais deslizam. O que eu tenho que tomar cuidado? Quando eu abrir o saco herniário, eu tenho que lembrar que o saco herniário pode ser uma alça. Então, eu posso abrir o seco, eu posso abrir o sigmoide, ou eu posso abrir a bexiga. Então, as hérnias por deslizamento servem para o cirurgião saber. Quando a hérnia é muito larga, o colo da hérnia, o conteúdo herniário é muito largo, eu tenho que pensar que pode ser uma hérnia por deslizamento. Aqui, ó, entendeu? Aqui, ó, a alça, o seco aqui, e o peritônio junto. Então, quando ela entra no saco herniário, o que entra direto é uma parede, o peritônio, e atrás aqui, ó, o próprio seco ou sigmoide. Hérnia de Amiande. Aí começa os E-pontos. O cirurgião adora E-ponto. Ele adora dar o nome dele em alguma coisa. Hérnia de amiante. Ele operou uma hérnia e tinha um apêndice inflamado dentro do saco herniário. Então, o que é uma hérnia de amiande? É uma hérnia com apendicite. Tá? Não serve só aqui, ó, mostrando o seco. Olha, ele abriu a cavidade. Olha o apêndice entrando no orifício interno aqui, ó, por dentro da cavidade. Então, a hérnia de amiante é uma hérnia que tem um apêndice inflamado no seu interior. Aqui abriu o canal inguinal, olha o apêndice, um processo inflamatório, era a pontinha hiperemiada aqui. Mais uma vez, ó, hérnia de amiante. Olha só, esse é clássico, olha só. O canal inguinal aberto. E, ó, apendicite supurativo, vocês vão ter essa aula, ó, cheia de placa de pus no interior do apêndice. Hérnia de Littré, que em vez de eu ter um apêndice, eu tenho um divertículo de Meckel, que pode ser inflamado ou não. Então, a hérnia com o divertículo de Meckel no seu interior é chamado de hérnia de Littré. Só para vocês lembrarem, com a gênese, o ilho distal, os últimos 40 centímetros do ilho, tem uma comunicação com a cicatriz umbilical, chamado conduto ônfalo, que vem da cicatriz umbilical, mesentérico, que normalmente ele nasce e ele é obliterado, ele desaparece. Ele pode ficar todo aberto e fazer uma fístula do ilho para a cicatriz umbilical. Quando o bebezinho nasce, fica saindo secreção entérica pela cicatriz umbilical. Só um segundo. Então, isso é uma fístula do conduto ônfalo-mesentérico. Ele pode fechar todo e ficar só aberto na cicatriz umbilical. É um cisto
tá? Do conduto ônfalo. Então, ele fica ali, ó, só na cicatriz umbilical. É aquela criança que a mãe fala que a cicatriz umbilical está sempre sujinha. Então, ele fica aberto só naquilo ali. A criança normalmente acompanha uma hérnia umbilical, porque é um déficit de fechamento, e fica saindo uma secreção. O tratamento é cirúrgico, você tem que ressecar esse segmento. Pode fechar proximal e distal. Existe saída do apêndice, acontece alguma hérnia inguinal específica? Não. Tanto faz pela hérnia indireta ou pela hérnia direta. Ele vai entrar ali. Tá? Então, pode ser, é mais comum na indireta, a maioria dos relatos, mas pode ser na direta também. Aqui, ele fechou proximal e distal e ficou aberto só o terço médio. É o cisto mesentérico. Então, o que é um cisto mesentérico? É a persistência do terço médio do conduto ônfalo-mesentérico. Isso pode ficar gigantesco dentro da cavidade abdominal e pode torcer, levando à torção intestinal. E, finalmente, ele fecha distal e médio e fica aberto só proximal ao ilho. É o divertículo de Meckel. A clínica do divertículo, normalmente, primeiro, assintomático. Segundo, não é diverticulite de Meckel, é sangramento. Por que sangramento? Porque no interior do divertículo de Meckel, lembra que isso é uma alteração congênita? A mucosa, o endotélio, ele pode ser pancreático ou gástrico. Pancreático, produtor de amilase, de suco pancreático e produtor, inclusive, de insulina e glucagon. E pode ser gástrico, produtor de ácido clorídrico. Então, imagina essa mucosa aqui dentro produz ácido clorídrico. Detalhe, ela produz pepsinogênio também, então ela tem um fator de defesa, mas quando esse ácido cai no ilho, o ilho não tem defesa nenhuma contra o ácido. Então, ele faz microúlceras em volta do orifício do divertículo de Meckel e a criança faz sangramento, que é normalmente a manifestação clínica mais comum do divertículo de Meckel. Então, aqui, a hérnia de Litté entrando por um orifício de uma hérnia inguinal indireta. Divertículo de Meckel aqui, mostrando aqui o ilho. Aí, agora prestem atenção. Lembra que eu falei que a hérnia encarcera a cotovela e vai fazer obstrução? Aí vem a pergunta. Toda hérnia que encarcera faz obstrução? Não. Existe uma hérnia chamada hérnia de Richter, aonde o encarceramento não é da alça toda, é apenas de uma borda da alça, da borda antimesentérica. Então, ele encarcera parcialmente. O conteúdo consegue passar por aqui, mesmo estenosado. Então, ele não faz quadro de obstrução, mas essa hérnia pode estrangular. Tá? A borda antimesentérica. Mostrando aqui, fez um exame contrastado. Olha só, essa borda está encarcerada, mas aqui consegue ter passagem aí. A hérnia de Richter mostrando a borda antimesentérica, encarcerada, mas tem passagem. Hérnia de Meidel, aquela hérnia que é em linforma de W, só para vocês saberem que isso existe. Então, você olha a hérnia, eu abri aqui. Isso aqui, olha o abaulamento. Quando eu olho, esse segmento aqui está normal. Então, eu juro que não tem encarceramento, eu não juro que não tem estrangulamento. O segmento que estrangula está dentro da cavidade abdominal. Por isso que Meidel falou o seguinte, cuidado com a hérnia encarcerada dupla. Olha só. Porque, normalmente, ela é única. Ela faz isso aqui. Ela faz isso aqui. A hérnia de Richter aqui, a hérnia encarcerada comum, e a hérnia de Meidel ela é dupla, e o segmento que vai estrangular é esse aqui de dentro. É uma hérnia raríssima. Nunca vi. Então, conclusão que chegamos, hérnia é muito chata, a primeira conclusão que a gente chega, tá?
hérnia é realmente difícil, inclusive para cirurgiões mais experientes. Reconhecer essa anatomia cirúrgica é difícil, por isso que a gente mostra essa anatomia para vocês. Tá? Essa diferenciação de hérnia indireta e direta, congênita, adquirida, isso é um dado importante. As hérnias femorais, aonde que nós vamos avaliar. O tratamento, que é uma cirurgia eletiva, nas hérnias inguinais redutíveis e nas hérnias encarceradas crônicas, são dados importantes. As hérnias encarceradas agudas, elas podem ser redutíveis, desde que não tenham suspeita de estrangulamento. Quando eu tenho suspeita de estrangulamento, é quando o encarceramento é superior a 6 horas, ou eu já tenho sinais flogísticos na pele. Eu indico a cirurgia de urgência. As hérnias Mirrus 1 e 2 são as hérnias que não necessitam do reforço da parede posterior. Falamos alguns reforços, McVeigh clássico para femoral, Bassini é a primeira, e Liechtenstein, que é o implante de tela, é a mais conhecida e é a que menos recidiva dá, porém não isenta de complicações. Chamar todo mundo aí que está chegando a hora da nossa presença. Aqui mostrando nosso livro-texto Seibston, tá? Já tem a edição nova na biblioteca virtual, que é depois dessa. E o Current é um bom livro, eu gostei muito do Current que tem, ele é mais resumido, de repente para vocês vai ser bem interessante dar uma lidinha pelo Current. Também tem na biblioteca virtual da nossa universidade, então não deixem de ler. Tá? Provavelmente, até o final de semana, essa aula já vai estar pronta para vocês, disponível no AVA, a pré-aula já está. A de semana que vem, que é a primeira aula de abdômen agudo, já vai estar também, já está, inclusive, no AVA para vocês. Não deixem a matéria acumular, a matéria é extensa. A matéria da P2 é acumulativa, então procurem tirar uma nota boa na P1 para vocês não ficarem sobrecarregados na P2. Ok?